Conte a sua história. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Se inscreva. Deixe seu like. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Vem comigo e vamos combinar. Aí eu falei assim, não, Deus aparecido não, porque ele está lá no quartel e ele me falou, Deus se dá. Esses nomes aqui não é o nome de vocês, está aqui no papel? Esse é o nome da senhora? Como que eu ia saber se eu não conheço a senhora? Eu expliquei para ela, como que eu ia saber o nome da senhora? Eu ia saber o endereço daqui, né? Eu não conheço ninguém aqui, eu vim aqui no nome, eu ia saber que o seu filho se chamava Daniel, que ele está desaparecido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui com um novo quadro. Esse quadro é Viagem Astral em Evidência. O que vem a ser isso? Todos nós temos uma história para contar, que ouvimos do nosso vovô, da nossa vovó, né, do vizinho, da comadre, da madrinha, ou muitas das vezes aconteceu, né? Aconteceu com cada um de nós uma experiência diferente, uma experiência sobrenatural. De repente você ouviu de alguém, mas de repente aconteceu com você. Então você pode tá relatando as suas experiências, porque com certeza, eu tenho certeza que milhares de pessoas têm experiências, mas que não falam, não comenta com pessoas, né, com variedade de pessoas, por vergonha, por timidez, né? Porque ainda nos dias de hoje, esse mundo sobrenatural, né, assim, do mesmo jeito que foi lá para Pedro, né? Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, né, ele disse, é um fantasma. E Jesus aí tinha pregado para ele o tempo todo, e nós sabemos que Jesus veio para nos trazer vida, e vida é abundância, vida eterna, não é verdade? Né? Até lá em João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E o que é a vida eterna? Sabemos que no livro de Hebreus fala que o homem está designado a viver uma só vez. Claro, não tem como, né, a filha de Dona Maria com o seu João, né, que foi fecundado naquele dia de amor, lá nos dias de São João, né, nascer de novo. Como que a Dona Maria, que já morreu, ou o seu João também, que já não existe, ou está já velho, como que vai fecundar de novo a mesma pessoa? É impossível. Seríamos nós ignorantes, né? E tá falando que há essa possibilidade de reencarnação, né? Essa reencarnação da carne. O que é reencarnação? Já estamos falando, né? Reencarnação, reencarnar a mesma carne que foi fecundado. É impossível, claro que é impossível. Mas nós temos que entender que nós somos corpo, né, alma e espírito. Nós somos tricotônio. Nós somos, né, aquele corpo humano que foi formado do barro e com o sopro, né, com o sopro do soberano, nós viramos o quê? Alma vivente, né? A alma vivente, quer dizer, mente vivente. Então é isso que se move em nós, né? Nós somos alma vivente, verdade? Assim como Jesus de Nazaré, né? Ele veio em carne, né? É João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o resiliente que estava lá em Jesus, né? É o quê? O resiliente era Cristo, o ungido, o eterno, né? O sempre eterno, que nos fez nele, né, eternos. Em Cristo somos o quê? Eternos. Ele nos conduz o quê? Em triunfo.
Então, já falamos do corpo, que é barro. É claro que não tem a possibilidade de estar, nascer, fazer 30, 40, 50 anos, depois perecer e depois renascer a mesma carne. Ah, faça-me um favor, né? Claro que isso está designado a viver só uma vez. Mas o Espírito, a Bíblia relata do início ao fim, e Jesus veio para isso, né? Mostrar que o quê? Que nós temos vida e vida em abundância. Que nós vivemos, que nós não morremos. Ou seja, nós nem nascemos. Nós nem nascemos, muito menos morremos. Quem não nasce não pode o quê? Morrer. Aí de quem eu estou falando? Do resiliente. Do Espírito. Do Espírito. Deste que é o quê? Semelhante a Deus. Lá em Gênesis 1:26 diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E qual é esta semelhança? Será que Deus fez o homem japonês parecido com ele, o inglês, o paraíba, o baiano, o carioca? Não é isso. A semelhança é o quê? Do resiliente, desse espírito vivo e eficaz. Entendeu? Então nós vamos falar aqui deste sobrenatural, que é natural, mas que nós vemos como sobrenatural. Assim como Jesus andou sobre as águas, porque ele ali não estava no corpo humano, ele estava ali em espírito. E foi classificado como fantasma. Mas até nos dias de hoje, quando nós vemos alguma coisa sobrenatural, né? Nós, com uma ignorância, logo falamos o quê? Que é diabo, é demônio, né? Nós classificamos porque a gente não tem intimidade com este mundo, esse mundo astral que está em evidência. Lembramos ainda que o apóstolo Paulo, ele foi levado, né, em espírito para trazer a revelação da graça para nós, para a revelação da graça para aquele povo, né? Então, ele foi levado, está escrito lá que ele fala assim, ó, eu não sei se estava no corpo ou fora do corpo, eu não sei, né? Ele fala. E também, lá vocês veem lá em Apocalipse 1, ali a revelação, né? Que Apocalipse é revelação. Então, ali foi revelado a João, e logo no início do capítulo 1, vocês vão ver que está escrito que o João falando que ele foi em espírito. Não foi a carne, foi o espírito. E para estar concluindo esse raciocínio, falamos ainda de Jeremias 1, versículo 5, quando Jeremias fala para Deus, eu não sei falar, quando ele foi designado a fazer a profecia, eu não sei falar. E o que foi Deus falado para ele? Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Então, antes de ele ser fecundado, ele já existia. Então ele não nasceu e muito menos morreu. Então vamos ficar com este pensamento aí, vamos ativar a mente de Cristo para a gente estar crescendo na graça e no conhecimento. E estar também aberto a nossa mente para muitos relatos que a gente às vezes ouve, não apenas ficar classificando como demônio, como isso, com aquilo, e deixar, né, de ouvir, deixar de entender, porque muitos passam, eu repito, por relato, por passagem na vida de alguma coisa sobrenatural, e às vezes quer contar e tem vergonha de contar, porque as pessoas logo é taxado como louco, né, de mentiroso, de mentirosa. Então é isso. Então eu estou fazendo essa preparação porque nós estamos começando esse quadro, né, em nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada. E hoje vamos estar recebendo, né, o convidado assim para estar começando, estar mostrando para vocês como será esse quadro. Não necessariamente será sempre assim, né, com um convidado presente para relatar, mas porque vocês poderão mandar vídeos, né, vídeos por e-mail ou pelo zap, né, vídeos relatando se tem vergonha, se tem medo ou não pode vir, né,
até aqui, então pode estar enviando vídeos para que eu esteja falando a história, contando a história de vocês, né? Muitos têm vergonha, então eu tenho vergonha de falar o que é verdade. Nós não vamos estar contando mentiras. Então, relatos que vocês sabem que é verídico, quiser mandar para o nosso quadro, né? Eu vou estar o quê? Grata, porque é o quê? É avançando que nós vamos ativando, né? Essa soberana vocação em Cristo em nós, e vamos o quê? Crescendo, vamos para frente nesse mundo de internet, né? Nesta vida que nós já estamos vivendo tão moderna. Então, por que a gente ficar acomodado? Vamos estar crescendo, vamos para o alto, vamos fazer alguma coisa, né? A gente costuma falar quando o ano entra que esse ano vai ser diferente. Mas como que vai ser diferente se você faz a mesma coisa? Se você faz do mesmo jeitinho, né? Os mesmos costumes? Então vamos fazer sim algo diferente, tá bom? Vamos estar fazendo algo diferente. Como águia, vamos voar para a vitória! Se inscreva! Então hoje nós estamos com o nosso convidado aqui, eu não vou apresentá-lo, porque ele mesmo vai se apresentar, né? E vai estar falando a que veio. Eu vim justamente para reforçar essa teoria, não, essa evidência verdadeira, que é a força espiritual, que o nosso espírito é vivo. Verdade. É pena que muitos, né, não se assimilam, né? Então, você pode estar se apresentando aí para os nossos inscritos. Eu sou o Alfredo da Silva, né, mais conhecido aqui em Nova Iguaçu, no Jardim Tropical, Monte Livre, por Alfa Rejeitado. Eu escrevo as minhas teses, estou tentando escrever meus livros, e eu sou também assim, conhecedor da verdade, principalmente da verdade espiritual, porque eu não vivo da história, eu vivo da evidência. Então, às vezes as pessoas têm maneira de relatar histórias é aquela que é contada por A, por B, por C, mas você não vivenciou, né? Mas quando você vivencia, então aquilo passa a ser um fato na sua vida. A gente pode estar falando com nossos inscritos. Então tá, olha só, é um fato na vida da gente. Então esse meu fato, para muitos, vai se tornar uma história daqui para frente. Porque em 1945, 46, eu não era nem sonhava em nascer. Entendeu? Não existia nessa época. Porque eu vim nascer nos anos 50. E você veja bem, ocorreu um fato em um local que eu só fui conhecer quando eu já estava com meus 18 anos. Entendeu? Que foi o quartel onde eu fui servir o exército. Você teve me contando sobre a sua história, muito, muito interessante. Eu gostaria que vocês todos prestassem bem atenção nessa história que ele vai contar. Então, começar do início. Eu, em 1977, propriamente dito, foi o ano que eu servi no exército, 1977, eu entrei para o exército no dia 5 de janeiro de 1977. Então tem aquele período de internato, você fica 45 anos, né? Então, nesse período de internato, você é obrigado a ficar como, dizemos, conscrito, obrigado a ficar no quartel durante 45 dias. Onde você serviu? Eu servi na Escola de Instruções Especializada em Realengo, fica na Marechal Abreu Lima, Rio de Janeiro. Sim. Né? Então, o que acontece? Lá nesse quartel, logo de cara, no período assim, eu sou um soldado antigo. Conheci um soldado antigo, muito, meu amigo. Eu aqui vou usar um nome fictício, porque da época eu não me lembro bem, mas vou botar aqui como nome de Daniel, né, propriamente dito. Então, eu conheci aquele soldado, ele sempre estranho, onde eu olhava, eu estava, ele estava voltando para ele, e pouco se comunicava, né, com um soldado sério. E ele notou que eu estava observando ele, e ele me observando. Eu observando ele e ele me observando. Ele estava sempre por perto, sempre perto de você. Sabe onde você estava? Você via ele. Eu vi esse soldado. E eu falava assim para os outros colegas, pô, que soldado ali fica me olhando, o pessoal ficava procurando, que soldado, que soldado. Ele passou aqui agora. Ele está lá atrás. Ninguém via o soldado, só eu estava vendo. E aquilo ia me intrigando.
porque pô, só eu que vi aquele soldado e ninguém via. Aí o que acontece? Devido, já tinha se passado uns 15, 20 dias, eu comecei a observar que o uniforme, a farda que ele usava, a farda de instrução nossa, era de uma cor verde mais forte. E a dele era um verde já bem assim, um verde passado. Não estava atual, né? Era diferente de você. Isso, não estava atualizado. Mas era um verde diferente. Entendo. Então eu notei que ele parecia esse soldado antigo, deve ser bem antigo mesmo, porque a fardamento diferente. Mas ele estava dentro do quartel, né? Tranquilo. Então passou aquele período de internato, então a gente vai jurar bandeira, né? Faz o juramento de bandeira e já pode vir para casa. E quando eu comecei a vir para casa, no trem, de ônibus, de onde eu vinha, esse soldado vinha na mesma condição que eu pegava para vir para minha casa. Mas só que quando eu chegava perto da minha casa, não sei, de certa forma o camarada evaporava, sumia. Eu não sabia onde ele ia, para onde ele entrava. Então foi passando tempo. Então todas as vezes quando eu ia para o quartel, eu encontrava ele. E quando eu saía do quartel para vir para casa, eu encontrava ele. Então eu cheguei, falei para minha mãe. Falei assim, mãe, tem um soldado que todo dia que eu vim aqui, eu vou chamar para aqui. Porque eu não entendo, mãe. Porque toda vez esse soldado fica me procurando, e ele não conversa comigo, ele só vem sorrindo. Parece que ele quer falar alguma coisa, e minha mãe virou para mim e disse assim, meu filho, não se liga nisso não, os problemas de Egum existem no meio do mundo. Então, ela quer dizer, Egum é pessoa malvada, né? Ela quer dizer que Egum para ela é pessoa malvada. Para mim não dá confiança na rua para ninguém. Passou. Mas um dia eu estava dentro do quartel, aí quando, no passadiço do alojamento, esse soldado veio e parou na minha frente. Aí eu perguntei por que ele me olhava tanto. Aí ele me respondeu da seguinte forma, você está me vendo? Eu falei, claro que estou te vendo. Você está aí, eu estou aqui, você está me vendo, eu estou te vendo. Aí me perguntou de novo, tem certeza, você está me vendo? Aí eu falei, estou te vendo. Ainda bati assim na mão dele, ou você? Já você não está aqui? Aí ele ficou feliz, né? Começou a rir, foi embora. Eu falei, soldado maluco, né? Ainda pensei assim, soldado maluco. Aí são vocês para dentro do quartel, estão andando, sumiu lá dentro do quartel, lá no dia, aquele dia não vi mais ele. Mas aí no dia que eu estava indo, antes de ir do rancho, toca aquela corneta para a gente entrar em coma para poder almoçar, né? A corneta toca. Aí naquela negócio de teoria, aí eu vou passar de novo no passadiço, no saguão do passadiço assim, aí você me viu, né? Você falou comigo. Então, poxa, você é meu amigo. Eu falei assim, sou amigo de todo mundo. Dentro do quartel nós temos que ser amigos de todo mundo. Mas por quê? Pô, eu preciso muito da sua ajuda. Eu falei, tanto soldado aí, porque todo mundo aqui, e você não vai nada, hein? Não fala com todo mundo. Todo mundo aqui, você só comigo, você fala da minha ajuda. Aí mas eu estou contando como é que aconteceu dentro do quartel, essa é uma historinha. Foi fazendo amizade com ele lá dentro do quartel, mas... Então, nesse momento, ele me disse, já que você está me vendo, eu posso te pedir um favor? Não, vamos ficar amigos. Eu sou teu amigo, você é meu amigo? Eu falei, eu sou. Cara, o favor que eu estou pedindo para você fazer para mim, isso é ele me dizendo, é que eu gostaria que você fosse na casa dos meus pais levar um recado para mim. Aí eu respondi para ele, por que você não vai? Por que você mesmo não vai lá levar o recado? Eu saio daqui todo dia, não vou para casa, para minha casa. Você também pode ir para sua casa aí. Não, eu não posso. Aí ele respondeu, né? Eu não posso sair daqui do quartel. Só posso sair daqui do quartel quando os meus pais vierem aqui me buscar. Eu achei aquilo estranho. Pô, minha mãe nunca tinha ido no quartel. Muito estranho mesmo, né? Minha mãe nunca tinha ido lá no quartel me buscar. Por que ele só podia sair de lá quando os pais dele fossem buscar? Aí, olha assim, então faz o seguinte, ó. Você anota no papel, me dá o seu nome direitinho, né? Bota o nome da sua mãe, do seu pai, né? Quem você conhecer da sua família, e me dá que eu vou lá. Esse final de semana eu passo lá na sua casa. Não vou hoje, mas vou no final de semana, que eu vou estar em casa. Aí, ele, poxa, aí ele me agradeceu, ficou muito feliz. Poxa,
quando você vier, eu vou mostrar para você. Aí foi comigo no quartel, ele mandou ir na seção 7. A seção 7 era a parte da engenharia, a parte de engenharia do quartel. Aí ele mostrou uma parte grande, aí falou assim, ó, eu tô aqui, ó. Eu falei, como é que você está aí se você está aqui perto de mim? Aí ele, não, eu já morri. Você não ficou arrepiado quando ele falou? Olha, eu fiquei, não vou dizer que eu fiquei arrepiado, eu de preto, negrão, eu fiquei meio amarelado. Faço ideia. Eu fiquei amarelado porque, embora eu não tive medo, não. Eu estava vendo ele ali, eu não acreditei. Na hora eu não acreditei. Mas quando ele bateu assim, ele me mostrou assim o local que estava. Aí ele falou assim, só quando meus pais vierem me tirar daqui que eu posso ir embora. Eu falei, aí que eu fui ligar naquela palavra Egum que minha mãe falou lá atrás. Entendeu? Aí eu falei, rapaz, ele está pedindo ajuda para alguém que está livre. Fui embora. Passou o final de semana naquele negócio de meio aéreo já, né? Amarelado, assustado com a situação. Mas botei coragem, fui lá, cheguei em casa, pro meu banho, final de semana, no sábado mesmo eu peguei um ônibus, eu nunca tinha ido, não conhecia a cidade de Queimados aqui, que antigamente era Nova Iguaçu, agora não é mais, né? Aí eu fui lá, conheci Queimados, foi a primeira vez que eu fui lá nesse lugar chamado Queimados. Aí eu achei lá um bairro não sei o que, 3. Um bairro tem lá. Um bairro lá. Do outro lado da linha, assim. Aí o que acontece? Cheguei lá, eu vi uma casa, um muro, né, antigo, aquela casa antiga, um casal de uma senhora bem idosa na frente da varanda, tinha um outro senhor mais para trás, mas era mais jovem. Mas a velhinha estava saudável. Mas tinha um pessoal mais jovem que estava lá, assim, na frente, assim, que parece que como era final de semana, estava aquele pessoal dentro de casa, né? Aí eu bati palma, chamei, aí veio um rapaz me atender. Aí eu falei assim, aqui que mora a família do Daniel. Aí quando eu falei o nome Daniel, a família o garoto já me olhou meio estranho, né? Aí ficou sério olhando para mim, assim, né? Arregalado um olho grandão, né? Aí eu falei assim, eu queria falar com a mãe dele. Aí minha avó, quer falar com a minha avó? Daniel, porque Daniel era meu tio. O pessoal conta aqui que Daniel era meu tio, a minha avó estaria. Mas não vou falar, por que você quer com a minha avó? Não, eu quero falar com ela. Mandaram eu entrar, me ofereceram lá. Aí eu cheguei para a moça, né? Não para a senhora. A moça, essa senhora ali, que era a mãe dele realmente, estava sentada, mas eu não sabia quem era a mãe, quem era da família. Então eu fui falando com quem me atendeu, né? Olha, o Daniel mandou eu vir aqui para avisar para a mãe dele, para os familiares dele, mãe, o pai, toda a família, e lá no quartel, porque ele só pode sair do quartel se alguém for lá buscar. Aí pra quê, pessoal? Me achamos de maluco. Aí que juntou o pessoal mesmo, né, para querer brigar comigo, discutindo, né, comigo, me chamando de maluco. Então, assim mesmo, como o rapaz falou, você é doido, rapaz. Como é que você vem aqui falar de Daniel? Poxa, nem eu mesmo conheci Daniel. Achou que você estava lá levando uma dor, né? Já era, né? Mas eu estou aqui, eu não conheci Daniel, só conheço Daniel por fotografia, minha avó está aí velhinha, nem sabe notícia do Daniel, Daniel sumiu, desapareceu. Aí eu falei assim, não, como é que o cara desapareceu se eu estou com ele esses meses todos dentro do quartel? Quer dizer, já tinha alguma coisa que realmente começou a bater, né? Porque se ele estava falando isso para você ir lá, e eles falaram que ele era desaparecido, né? Então já alguma coisa estava batendo, né? Batendo. Aí eu falei assim, não, desaparecido não, porque ele está lá no quartel e ele me falou, esses nomes aqui não é o nome de você que está aqui no papel? Esse é o nome da senhora? Como que eu ia saber se eu não conheço a senhora? Eu expliquei para ela, como que eu ia saber o nome da senhora? Eu ia saber o endereço daqui, né? Eu não conheço ninguém aqui, eu vim aqui no nome, eu ia saber que o seu filho se chamava Daniel, que ele está desaparecido. Eu não falei que ele está desaparecido, falei que ele está lá no quartel, a senhora tem que ir buscar ele. Aí ela foi lá dentro, a menina que estava lá, a moça começou a chorar, a senhora, né? Ela foi lá e veio com uma fotografia na mão. Ela fez a fotografia, aí me mostrou. O Daniel que você está falando é esse daqui da foto? Eu falei, é esse mesmo? Pronto, aí até a velha desmaiou. Aí a velha caiu para trás, aí eu ficava já nervoso, não sabia o que estava acontecendo, porque eu estava vendo, tinha visto o Daniel lá. Mas eu já sabia. Então, para você, esse Daniel que você estava vendo,
na sua, assim, você não está vendo diferença nele, nenhuma, assim, para você achar que se ele era vivo, se ele era morto. Então você tratava com ele, mas você não estava vendo nenhuma diferença. Para mim era uma pessoa normal. Normal, ele aparecia assim como uma pessoa normal. Era uma pessoa normal. E na realidade, é isso que eu estou querendo dizer. Ele aparecia para mim como uma pessoa normal, porque eu poderia até tocar nele assim, que ele era de carne e osso. Entendeu? Só que ele não era ele, era energia. A energia com a aparência dele. Porque o espírito ele tem a nossa aparência. O meu espírito, eu acho que quando eu me for, ele vai ter um período da minha aparência, por um período vai ter a aparência, então o espírito ele adquire a aparência do corpo ao qual ele vive pela última vez. Por isso Mas aí continua, aí o que aconteceu com a história? Aí nesse período, aí eu voltei pro quartel, né? Deixei para o pessoal não me chamar de maluco, eu já tinha dado o recado, peguei minha direção e fui embora, não sei o que mistura. Aí quando eu cheguei no quartel, depois de umas 3 ou 4 semanas, o pessoal me encanando, né? Os colegas do quartel, que ninguém parava perto de mim, porque eu via fantasma, eu falei no quartel o que estava acontecendo, expliquei com o meu comando. E o pessoal falando, tá maluco, isso não aconteceu nada, me chamando todo dia fantasma no quartel, expliquei. Mas só que o comando também era um comando novo, né? Não era um comando de época. Aí o pessoal começaram a me encarnar, achando que era loucura. Mas passadas as 3 semanas, a moça foi lá, a família, né, com a moça, foi lá procurar. Aí eles foram mexer no arquivo antigo, lá de 1945, né? Aí foram procurar nos arquivos pela data, lá com o documento do menino, aí mostrou, aí foi ver que ele tinha se entrado para o quartel em 1945. E ele, por um negócio de treinamento, ou brincando dentro do quartel, ele caiu dentro de um poço, dentro do quartel. Entendeu? E aquela área onde ele caiu foi aterrada, ninguém viu ele cair. Era uma área desativada, então não acharam ele lá. Então ele ficou dado como desaparecido. Até cuidado na época como desertor. Mas de 1940, se ele estava no quartel em 1945, então se ele devia ter os seus 18, 20 anos em 1945. Não era nem nascido quando ele morreu. Você não era nascido. Mas e essa senhora, então, que estava velhinha ali, no caso você já estava no quê? No 1970, né? 1970. Aí, ela era parente desse rapaz A lá de velhinha. 1945? Era velhinha. A velhinha ainda era mãe dele, ainda estava viva. Em Em 1970. 1970, que ele de 1946. Ele era de Ele tinha mais ou menos 20 anos. Em 1970 ele teria quantos anos? Muitos anos, 70. Ele teria já nos seus 70, 80 anos. 80 anos. 18 para 30, não. Porque essa história se deu em 1970 e algumas coisas. 67. 77, né? 77. Ele iria ter de 18, 30, 40. Nos 32, assim, foi 45 e 32 anos atrás. Com 52 anos. Ele estava com 32 anos atrás, ele estava com 20 anos, vamos dizer assim. Isso, então. E essa moça, só a velhinha que era no caso parente dele. Uma velhinha que era no caso da parente dele. Então, e como é que desenrolou e como é que acabou essa história? Foi só até aí? Chamaram a máquina, porque eu apontei e falei assim, ele me mostrou e disse que ele está aí. Lá no quartel do ele mostrou, né, a documentação, que explicou os fatos que estava dentro do quartel, eles chamaram a máquina e foram cavar lá na seção. Porque eu apontei o local que falou que ele tinha mostrado. E realmente, quando a máquina quebrou o chão, foi quebrando aquela reta escavadeira, acabou e achou aquela manilha, virou até barro, aí barro não, cimentão, aquela manilha, voltando assim, né? E ela era assim, em pé. E você nunca mais reviu essas pessoas? Foi só até ali, então? Não, foi só até ali. Eu só vi esse soldado até o momento que acharam a alçada dele lá dentro do quartel. Não digo aos parentes dele, você teve mais comunicação com eles. Contato, né? É muito interessante essa história. É uma história mas real. Eu sei, a história é verdade verídica, né? Então, tomara que todos que estão atentos, nós inscritos aí, eles
eles adquirem coragem para estar contando, né? Porque muitos têm isso, né? Histórias como essas e outras histórias diferentes, mas não tem a coragem de contar, de falar, porque tem vergonha, né? Tem vergonha do sobrenatural. Então, para a gente estar terminando aqui esse relato, né? Então, eu gostaria de o que você deixa sobre essa conclusão de tudo isso que você viveu e de tudo que você vem vendo aí as pessoas viverem, do que as pessoas acreditam ou do que as pessoas não acreditam. Olha, o que uma lição, diz aí por uns 2 minutos, uma lição, o que você deixa assim, para os nossos inscritos? Né? Mensagem. A mensagem é o seguinte: é porque nós não estamos preparados para acreditar que nós somos realmente a semelhança de Deus pelo Espírito. Porque a carne, ela perece, mas o Espírito não. O Espírito, ele é eterno, ele tem vida eterna, né? Através de novos ressurgimentos, nós temos até uma chance de crescermos cada vez mais, né? Adquirirmos mais sabedoria, mais conhecimento. E quando nós passamos a acreditar que nós somos realmente seres vivos, né? Não estou dizendo na carne, mas em espírito, que o nosso espírito é eterno, aí sim, as pessoas terão mais consciência de uma vivência melhor através do amor. Porque o que falta é a fé. Não é verdade, né? As pessoas pensam que nós somos uns humanos que temos um espírito, mas é diferente, né? Nós somos espíritos que estamos em um humano, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, quero te agradecer por esse relato, né? Que é assim o primeiro que nós estamos fazendo assim ao vivo. Quero que a partir de você se abra essa porta, né? Se abra essa porta das pessoas tirarem de si essa vergonha e vir falar, relatar, né? Vamos escrever, vamos passar um zap. Hoje tem muitos né, jeitos de a gente estar falando, né? Se quando não quer aparecer, não aparece, né? Não aparece, vai só o áudio, né? A voz, né? Contando, não importa. Então é isso. Então eu quero te agradecer e estou muito satisfeito. Espero que com esse teu relato, assim, muitos inscritos abram um pouco mais a mente, né? Entenda e assim, lembrando às vezes, de acordo com o que você falou, de repente lembra de outros casos, né? E vai lembrar e vai falar, poxa, isso minha mãe falava, meu pai falava, a vizinha. É mesmo, então isso é possível, né? Isso é possível. É possível, né? Acontecer. É possível acontecer. Então vamos ficar por aqui, né? Então, ficamos por aqui, mas eu quero que vocês não esqueçam, sempre que começar a ver os nossos vídeos, dê o quê? Um like, dê um joinha aí, dá uma força pra gente. E o principal, se inscreva. Vocês vão ver aqui embaixo do vídeo, né, vermelhinho, se inscreva. Se inscreva. Quando a gente está se inscrevendo, a gente está atento a todos os nossos vídeos que saírem. E compartilha com a comadre, com o amigo, vai compartilhando um para o outro, entende? Se você já se inscreveu, então você compartilhando, né, aquela outra pessoa vai se inscrever, que ainda não se inscreveu e vai compartilhar também. E assim, uma coisa também muito importante, comentem, aqui tem, né, embaixo os comentários, vocês podem comentar, né, falar o que vocês acharam, né, do relato, se vocês acreditam, se vocês não acreditam, pode pôr, né, porque nós temos essa liberdade, a democracia, né, essa liberdade. Falar o que acredito, nós não somos obrigados a acreditar em tudo, né, mas nós podemos participar, né, nós podemos participar, compartilhar nossas ideias, né, compartilhar, né, o que a gente acha, o que a gente não acha. Então escreve aqui, né? Escreve abaixo o que vocês acharam desse relato, o que vocês não acharam, né? E assim eu vou estar mais uma vez despedindo aqui do Alfa Rejeitado do Jardim Tropical Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e falando obrigado, gratidão sempre.